Bom dia novamente, pessoal. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de todos. Nós vamos iniciar o webinar agora. Eu passo a bola para Val, da TD Cinex. Val, é com você. Olá, pessoal, bom dia. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos pela participação aqui no nosso webinar. Tá, hoje a gente vai falar aí, né, falar um pouquinho de mim também, sou BDM aqui do time, né, para Public Sector da AWS. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, né, as verticais de Public Sector da AWS e vamos falar também sobre esse programa que é poderosíssimo, que é o SEI, né, que é o Customer Engagement Incentive, e gostaria de reforçar nosso papel aí como distribuição, né, que nós estamos aí no dia a dia com vocês, podem contar com todo o time de BDMs para colocar em prática, né, todas as fases aí do SEI que vocês vão ouvir, através do Pedro e do Cássio, e podem contar com a gente. Então, gostaria de reforçar meu agradecimento pelo tempo que vocês disponibilizaram e que tenham um bom proveito aí desse nosso webinar, tá bom? Vou passar a palavra aqui para o Cássio, da AWS, que vai falar um pouquinho aí para a gente sobre as verticais. Cássio, com você. Muito bom, pessoal. Obrigado, Val, pela palavra, pela presença de todos. Casa cheia aqui no webinar. Sempre é bom ver, né, os parceiros da TD junto com a gente. E a mensagem aqui de Public Sector, pessoal, é bem tranquilo, tá? Eu sou responsável pela divisão de Public Sector em distribuição aqui no Brasil, tá? Uma organização global que cuida só dos distribuidores. E por consequência de vocês são afiliados, né, à TD Cinex por aqui, tá? Public Sector, gente, no Brasil, ela é um pouco mais do que governo, tá? E muitos parceiros, eles associam a imagem de governo à entidade pública, a entes federativos que são relativos à União, Estado, município, e também é isso, tá? Mas tem muito mais coisa do que essas verticais, tá? Dentro de Public Sector, nós temos toda a parte de utilities, a parte de educação, tanto a parte pública, tanto a parte privada, a parte de saúde dos nossos queridos cidadãos, né? Tanto público, tanto privado. Tá? Além de NPOs, a software techs relacionadas a essas entidades e tudo mais. Tá? Então, é sempre um prazer poder convidar todos vocês a compartilhar com a TD a estratégia de vocês em atender esses segmentos para que a gente possa enxergá-los, né, ter o contato com vocês e poder proativamente ajudá-los a navegar dentro desse universo com a gente. Tá? A AWS, como um todo, ela precisa de vocês como parceiros, né, sendo o braço, extensão da gente para prestar serviço para os nossos clientes. E nós agradecemos demais, tá, a confiança de todos vocês na nossa marca e nos nossos distribuidores, como a TD Cinex. Tá bom? Nós vamos discutir hoje um pouco sobre SEI, tá? É um programa extremamente estratégico para o setor público. Nós também temos outros programas que são muito importantes, tá? O PSD, que é um programa muito parecido com o POD, exclusivo para parceiros de governo, tá? E nós temos programas também como o Think Big for Small Business, que ajuda a acelerar vocês a atingirem o Select, o Advanced de maneira mais rápida, tá? Em outros webinars nós vamos atender esses programas mais efetivamente, mas no momento a gente vai se focar a tirar dúvidas sobre o SEI, tá bom? Gente, eu convido todos vocês a incorporarem o SEI, se vocês não forem hoje habilitados a utilizar o SEI, utilizá-lo como um norte, uma vez vocês vão entender todos os benefícios do programa, como objetivo de desenvolvimento de cada parceiro, para que ao incorporarem o SEI, vocês possam aumentar a lucratividade e a profitability de cada um, tá? Esse é um dos principais motores de profit de parceiros nossos, que é levado através de distribuição, e é assim, importante que vocês tenham toda essa visão no roadmap de vocês de futuro, tá bom? Val, obrigado por passar a palavra, eu vou passar a palavra para o Pedro, e aí em seguida as dúvidas ao final do webinar a gente tira todas elas que estiverem no chat, tá? Fiquem à vontade para colocar todas elas e a gente vai discutindo no final, beleza? Pessoal, um bom dia, obrigado a todos pela participação. Legal, Cássio. Obrigado, pessoal. Vou compartilhar minha tela aqui. Só peço para sinalizarem se estiverem vendo já. Estou vendo. Visualizando. Legal, bacana. Então, primeiramente, queria agradecer ao time da TD pelo convite de estar aqui com vocês também, é um prazer. Também compartilho da palavra do Cássio, é sempre bom ter a casa cheia, né? Então, hoje a gente tem bastante conteúdo aqui para a gente revisar junto sobre SEI.
Me apresentando primeiro, meu nome é Pedro, eu faço parte do time de Latam Partner Core, então hoje eu estou responsável pelos programas de especialização e de Go-to-Market, que inclui o SEI, né? Passando rapidamente a nossa agenda de hoje, né, a gente vai introduzir um pouco sobre o que é o SEI, o porquê que ele foi criado, qual que é a elegibilidade tanto de parceiros, de clientes e de oportunidades, né? Explicar um pouco sobre como que funciona o timeline de pagamento, né? Uma vez que é uma das partes assim, cruciais para entender também e tirar o melhor proveito desse programa, né? Aqui só trazendo um ponto, eu vou trazer toda a apresentação, conteúdo para vocês e no final a gente abre para uma sessão de perguntas e respostas. Então, fique à vontade para ir tomando nota durante a apresentação e a gente discute no final. Bom, então, primeiramente, indo direto ao ponto, né? O que é o SEI? Por que ele foi criado, né? O programa do SEI, né, muitos de vocês já devem ter ouvido, o Customer Engagement Incentive, foi justamente um programa criado para dar suporte aos parceiros que estão envolvendo empresas de Greenfield, né, em estágios iniciais da AWS. A gente costuma dizer que são empresas que são no biller, ou seja, que ainda não estão na AWS ou que têm um consumo muito baixo, né? Nesse slide você consegue ver que quais são os tipos de parceiros que podem tirar proveito do SEI? GSIs, SIs, SVPs e distribuidores. Então, tem várias maneiras de abordar novos clientes e justamente pensando em trazer novos clientes, a gente sabe que é custoso, né? E fazer a aquisição de novos clientes. Por conta disso, a AWS pensou em criar esse programa justamente para acelerar esse processo, geração de pipeline e ajudar vocês a trazer novos clientes. Antes de entrar a fundo no que eu sei, detalhar as fases e tudo mais, eu queria trazer esse slide que é bem bacana sobre um estudo que a gente fez recentemente, né? Foi pesquisado com 2.400 clientes de nuvem worldwide, né, ao redor do mundo, em todo tipo de segmento, né? E a gente descobriu que a maioria desses clientes, que agora está na nuvem, né, eles sentem um ponto de inflexão, onde 42% estão buscando e experimentando nuvem. Então, para vocês terem uma ideia, em todos os tipos de segmentos, os clientes compartilham um ponto em comum, que é ter mais valor em seus produtos e investimentos em nuvem, e também eles precisam de parceiros que ajudem a resolver esses problemas e acelerar esse processo de sales cycle, né? Então, como comentei, 46% desses clientes também estão nessa fase de adoção de nuvem, buscando, perdão, 42% e 46% dos parceiros ajudam a acelerar esse processo de fechamento das oportunidades mais rápido. Legal, agora é importante a gente entender qual que é a definição de Greenfield para a AWS. Como eu comentei, esse programa ele é disponível para Greenfield Customers. Então, antes da gente ir a fundo sobre o programa, a gente precisa entender o que é ser Greenfield para a gente. A definição de Greenfield para a gente, ele define Greenfield como Commercial e Public Sector. Então, empresas de Commercial e Public Sector que estão dentro de SMB, ASV, DNB, Enterprise e Startup, em estágios de começo da jornada de adoção da AWS. Então, como eu comentei anteriormente, no biller ou low biller, né? Que aqui vocês podem até ver essa definição no slide. A gente coloca alguns, né, thresholds com base em ARR para fazer essa definição do segmento, né? De qual segmento esse cliente vai se encaixar. Depois eu posso compartilhar esse material com vocês também, para vocês usarem como uma colinha e ter uma ideia também, né, de aonde que está esse seu cliente que você está fazendo o negócio. Se é SMB, se já está em Enterprise ou Startup, mas é muito bom ter isso bem definido para que a gente consiga utilizar o programa. Então, como eu comentei, o SEI ele foi desenvolvido para ajudar nessa geração de pipeline. E
aqui nesse slide, e no slide seguinte eu também vou mostrar como que a gente endereça cada uma dessas fases, mas o programa do SEI é justamente para acelerar essa fase de geração de AO e PO, né? Acelerar esse processo de fechamento de deal com os clientes e aumentar a adoção da AWS, né? Do consumo da AWS. Então, uma vez que, como eu comentei, para a gente sabe que a aquisição de novos clientes é mais custoso, né? Então, aqui eu tenho um número de que o custo sai 3 vezes maior para você adquirir um novo cliente do que já trabalhar com o existente. Por isso que hoje tem muitos parceiros que acabam preferindo trabalhar já com sua base de clientes que já possui. E o SEI, ele fornece esse incentivo em diferentes fases e estágios das oportunidades para ajudar justamente vocês a irem atrás de novos clientes, né? Então, a última fase que a gente tem é o aumento do consumo. Então, pensando em todo um processo, né? O SEI, ele abrange desde a primeira fase, que é a geração desse pipeline, até a fase de lançamento dessa oportunidade. Então, esse cliente vai começar a consumir a AWS e a gente foca também no crescimento desse consumo com a AWS. E aqui é basicamente como que a gente endereça essas 3 fases. Então, pensando no slide anterior e trazendo para o conteúdo aqui desse slide, a fase de escopo, né, que a gente chama aqui scope, é justamente a fase para geração de pipeline. Então, essa fase, você tem um incentivo que te ajuda a ir atrás de clientes e fechar esses deals com esses clientes. Então, posicionar o SEI de uma maneira estratégica para garantir esse fechamento de deal e auxiliar vocês a aumentar essa profitabilidade. Para a fase de launch, é justamente essa fase de adoção, né? A fase de adoção dos serviços da AWS. Então, uma vez que ser lançada a oportunidade, a gente oferece um outro valor adicional, que é justamente como para auxiliar vocês por ter lançado essa oportunidade e depois a fase de growth. Então, eu não vou me estender muito nesse slide, eu acho que o mais importante, eu arrisco a dizer, de todo o conteúdo que eu vou trazer para vocês, é esse slide, né, para a gente entender como que funciona cada uma dessas fases e qual que é o valor relacionado a cada uma dessas fases. Então, como eu comentei, a primeira fase que a gente tem é a fase de scope. Aqui é muito importante a gente se atentar ao tamanho dessas oportunidades, né? Quais são as oportunidades que são elegíveis para essa fase? Oportunidades entre 5K até 250K de ARR, né? E você pode escolher tanto pela opção de crédito quanto a opção de cash, então referente à fase de scope, como eu comentei. Quanto que vocês recebem para ir gerar pipeline, né? Por trazer esse pipeline? $1.000 pela fase de scope. E quando que você recebe? Que aqui é onde eu trago a parte de pagamento, né? Pensando em todo o processo da oportunidade, a partir do momento que essa oportunidade atingir o estágio de Business Validation, você recebe esses $1.000. Mas é importante trazer aqui que vocês ganharam esses $1.000, senão que o recebimento vai ser nesse momento. Eu vou explicar como que funciona o timing de pagamento logo em seguida. Então, essa oportunidade foi progredida até Business Validation, vocês já têm $1.000. Uma vez que essa oportunidade for dada launched, ela foi fechada, de fato, você recebe 5K. $5.000 por essa oportunidade. Então, aqui, como a gente define, seria aproximadamente o scope atingiu 60%, né, de todo o life cycle da oportunidade, e quando você atinge 100%, você ganha mais 5K. Então, isso é bem importante. E a forma de pagamento aqui é como que vocês fazem esse claim? Tudo através do Partner Funding, do APFP, né? AWS Partner Funding Portal. Então, lá na opção de PIF, e aí eu vou trazer também um pouco para vocês, vocês conseguem encontrar essa opção de SEI para fazer o claim. E a última fase de desconto, aqui a gente traz como um X%
Por quê? Porque está assimilado também a outros descontos que a AWS oferece, mas basicamente como que funciona? Nessa fase de crescimento, os parceiros que estão com a distribuição ou SPP, eles recebem um incentivo de desconto com base na sua receita faturada. Então, a partir do dólar faturado por até 24 meses. Então, é importante observar aqui que essa fase de growth é acumulado com outros descontos básicos que a gente já tem, por isso que a gente coloca aqui X%, né? Então, basicamente, esse é a estrutura do SEI, como que ele funciona o pagamento em cada uma dessas fases, como que a gente ajuda vocês, como eu trouxe no slide anterior, desde a geração de pipeline até auxiliar esse cliente a vir para a AWS, a consumir mais na AWS e a crescer dentro da AWS. Agora, a pergunta importante é, quem é elegível para esse programa? Né? A elegibilidade de parceiros é muito importante entender, né, como que funciona e até para depois acompanhamento, porque, como foi comentado anteriormente, podem ter parceiros que estão aqui que ainda não são elegíveis, mas usar o SEI como North Star, justamente para ir atrás de novos clientes e ser acessível, né, e elegível a esse incentivo. Então, o incentivo ele é para todos os parceiros, services ou que estão trabalhando junto com a distribuição em no mínimo validated stage. Isso é, a partir do momento que você tiver o tier select, você vai começar a ser elegível se você cumpre com todos os outros requisitos aqui. Então você precisa ter uma PayCentral account configurada já e ter lançado no mínimo uma oportunidade Greenfield dentro dos últimos 12 meses. Né? E para você ser elegível àquela fase de growth que eu trouxe no outro slide, você como parceiro, e aqui, né, acredito que a grande maioria está trabalhando com a TD, trabalhando com o distribuidor. Como define a elegibilidade do cliente? Então, como eu comentei, pensando no programa do SEI, para tirar o melhor proveito dele, a gente tem que avaliar três diferentes elegibilidades. A elegibilidade do parceiro, a elegibilidade da oportunidade e a elegibilidade do cliente. Como que você consegue mapear essa elegibilidade do cliente? Hoje a gente tem o Partner Analytics Dashboard e nele você consegue ver dentro da tab de oportunidades se seu cliente, se aquela oportunidade que você está com seu cliente é Greenfield ou não, né? Aqui é importante trazer um ponto, né, para ser considerado e já ter isso em mente, que para novas contas criadas, então vamos supor que não é uma conta ainda que a gente já tem na AWS, ou seja, não é um low biller, mas é uma nova conta que vocês estão trazendo. Ela leva em média um mês para aparecer. Então o que a gente pede é ser paciente nesse processo, porque a definição, se é greenfield ou não, é com base no consumo desse cliente. Então, a gente precisa de um período que está levando uma média de um mês para dizer se esse cliente é greenfield ou não. Então, por padrão, quando você criar uma nova conta e olhar a oportunidade dentro do Partner Analytics Dashboard, você vai ver que ela vai aparecer como no. Então, não é greenfield. Mas depois de um tempo, depois de um mês, a gente pede para que vocês revisem, dê uma olhada de novo no Partner Analytics Dashboard para garantir que de fato ou não é Greenfield, ou pode ser que com base nesse consumo que foi avaliado, ele se tornou e é Greenfield. Agora sobre como que funciona o pagamento, né? Aqui essa parte é um ponto bem importante, e aí depois eu vou até trazer que tem algumas perguntas frequentes que a gente tem em relação a pagamento. A gente tem três tópicos aqui para a fase de scope e launch que queria chamar a atenção de você, que, primeiro, 6 parceiros vão submeter um fund request por quarter e fazer o claim no APFP. A quantidade mínima para ser elegível para fazer esse claim é de $5.000 por SPMSID, né? Então, $5.000 por cliente.
E aí aqui é um exemplo do que a gente tinha comentado, né? Como que funciona esse pagamento do SEI. Então, é só um exemplo, né? A gente traz aqui no segundo bullet point. Perdão. Vamos supor que vocês têm 3 oportunidades em scope, né? E uma dessas oportunidades foi dado launch. O total que vocês vão receber é de $8.000. Então, são 5.000 por ter lançado essa oportunidade e mais 3.000 referente aos 3 scopes que você teve. Então, esse é um pouco do formato de como funciona. E aí, totalizando, no final, você precisa ter, no mínimo, $5.000 para conseguir fazer o claim. Sobre a parte de Grow, eu até já comentei, né, que é um desconto aplicado na invoice, né? Então, a fase de Scope Launch é feita através do APFP, então vocês abrem o Fund Request e fazem o claim, e a fase de Growth já é um desconto aplicado na invoice. O importante aqui é também para entender como que funciona esse timing de pagamento. O timing de pagamento do SEI é sempre por quarter. Então, vamos supor aqui a gente traz a agenda de como funciona esse pagamento. Então, você tem oportunidades de julho, 1º de julho, até 30 de setembro, né? Q3. As oportunidades que foram atingidas são elegíveis para Scope ou foi dado Launched em Q3, você vai conseguir fazer o claim dessas oportunidades em Q4. Então, é sempre um quarter vencido, né? Então, lançou em Q1, o claim é em Q2. E assim por diante. Então, esse é o formato de como que funciona. Por isso que a gente traz aqui um Partner Action, né? Então, abrir o Fund Request e fazer o claim em Q3. Que é novo do SEI que a gente lançou esse ano, em abril desse ano, na verdade. A gente colocou duas novas regras no programa que já está em vigor, que é uma oportunidade elegível por cliente por quarter. Então, a gente diz que é uma oportunidade do parceiro por cliente por quarter, e depois eu vou trazer como que vocês conseguem ver isso. Vamos supor que você tem um cliente, e aí você tem 3 oportunidades elegíveis para esse mesmo cliente. Se tiver no mesmo quarter, só uma delas vai ser elegível ao SEI. E além disso, a gente colocou um cap, né, um limite mesmo para o SEI de $200.000 por quarto. Se você for olhar, é um valor significativo, né? Como que vocês conseguem ver e fazer esse acompanhamento das oportunidades de SEI, até mesmo elegibilidade, né? No Partner Analytics Dashboard, você tem a tab de Investment. Se você ir até o final dela, fazer um scroll down mesmo, você vai encontrar essa parte da onde traz Customer Engagement Incentive, Scope e Launch. E aqui, como que funciona? Lá você consegue ter o controle de todas as oportunidades que são elegíveis, incluindo trazendo quais são next steps. Então, vamos supor que você tem uma oportunidade que é elegível, mas que ainda não atingiu o Business Validation. Lá você consegue fazer esse track de quais são essas oportunidades para trabalhar com a equipe de vendas e garantir que essas oportunidades progressem. Então, outro ponto que é importante é todas essas informações do Partner Analytics Dashboard é com base no AWS Salesforce. Então, por isso que é muito importante que vocês mantenham contato com os AWS Sellers, o time de vendas da AWS, para garantir essa progressão das oportunidades, né? Dessa forma, vocês conseguem acompanhar através desse dashboard como que está o progresso, né? Se vocês já atingiram a fase de scope, se vocês já atingiram a fase de launch, quando que deve ser feito o claim. Então, basicamente, essa é a fonte que vocês devem utilizar para fazer esse acompanhamento sobre o SEI. E vamos dizer que a gente está em Q3 e vocês querem ver qual que é o valor elegível que vocês possuem para fazer o claim no quarter vigente.
Ali você consegue fazer o filtro de ganhos por quarter de SEI. Então, vocês filtram pelos ganhos em Q2 e vai te trazer qual é o valor que você tem a receber, a fazer o claim em Q3. E caso você queira fazer esse acompanhamento, como eu comentei, de quais oportunidades você tem em aberto e quais oportunidades são para o quarter seguinte, por exemplo, você consegue filtrar o quarter atual que você está e fazer esse acompanhamento lá para garantir esse controle e essa recorrência com a equipe de vendas e garantir a progressão da oportunidade. Bom, então como eu comentei, sobre a primeira regra lá, né, de um cliente por quarter, aqui é como ela aparece para você no Partner Analytics Dashboard. Então, nessa mesma tab que você consegue ver no dashboard, aqui a gente traz um exemplo. Então, a gente tem um cliente 1 que está lançando uma oportunidade para EC2. E a gente tem o mesmo cliente 1 que está com uma outra oportunidade para Analytics, né? Só uma delas vai ser elegível. Então, você vai aparecer aqui em Next Steps como Claim no Next Quarter, uma vez que ela foi lançada, e a outra automaticamente já vai aparecer Limite atingido. Então, esse é um ponto importante para notar, que é uma regra para entender e ter muito bem claro, né, para tirar o melhor proveito do programa. Quando vocês estão fazendo o claim e abrindo o Fund Request, vocês precisam anexar o Partner Sign-Off. Aqui na tela vocês podem ver o template no final da apresentação. Tem um link de recursos, então por isso que eu comentei que vou compartilhar essa apresentação com vocês, que aqui vocês conseguem ter vamos dizer, a bíblia do SEI. Então tem todos os recursos, como que funciona cada etapa, e basicamente uma mudança que a gente fez, né, ouvindo os comentários de vocês, é que a assinatura do PDM não é mais necessária, né? Agora as assinaturas não são mais um requisito, só a assinatura de vocês, dos parceiros, que são obrigatórios para assinar, datar esse documento e anexar no APFP quando estiver fazendo o claim da sua oportunidade. Como que vocês acessam esse Partner Sign-Off Template? Como eu comentei, nessa apresentação, se vocês quiserem, no final vai ter o link que vai trazer direto para o Partner Central, onde vocês conseguem encontrar. Mas caso contrário, dentro do Partner Central, você tem a tab de recursos, pesquise por todos os recursos e lá você consegue pesquisar pelo Partner Sign-Off Template para o SEI. Agora a gente vem para uma parte bem interessante, que são as perguntas que a gente mais recebe. E muitas delas estão relacionadas à elegibilidade, né? Então, a parte de Greenfield e a fase de pagamento. A primeira delas foi um pouco do que eu comentei antes, né? De como que funciona esse timing de elegibilidade. Para o cliente ele aparecer como Greenfield, ele precisa estar entre aqueles thresholds que eu mostrei no começo da apresentação. Então, ou ele vai se enquadrar como Enterprise, ou SMB, ou Startup, DNB e assim por diante, né? São clientes que precisam ter $0 de gasto na AWS ou um gasto muito baixo na AWS. E para a nova conta que está sendo criada para esses clientes, leva em média um mês. Por isso que eu comentei, muitos parceiros procuram a gente dizendo, eu criei uma conta, mas eu sei que essa conta ela é nova na AWS, não tem o consumo, mas para mim ele aparece como não sendo Greenfield mesmo assim. Isso por conta do timing que leva de aproximadamente um mês para avaliar esse consumo desse cliente e aparecer no Analytics Dashboard se é Greenfield ou não. Um caso só, né, ainda seguindo aqui, um caso que pode acontecer, né, às vezes é difícil, mas pode acontecer e é importante ressaltar. Tem clientes que podem passar o threshold de Greenfield. Então, se vocês tiverem oportunidades, 10 oportunidades de um cliente
na verdade, né, como eu comentei, uma oportunidade desse cliente e ele passou desse threshold, ele não vai ser elegível mais. Então, na próxima tab, no Analytics Dashboard, você vai ver como não elegível a SEI. E por que isso aconteceu? Porque eles passaram o threshold de Greenfield, não sendo elegível mais ao programa. Outra dúvida, né, que é escalada para a gente é sobre rejeições na fase de Fund Requests. Quais são? Aqui na direita, vocês conseguem ver os top 3 motivos de rejeições. Então, existem parceiros que, quando estão abrindo Fund Request, não fazem o attachment do partner sign-off. Então, isso é um motivo de rejeição, por isso que a gente reforça. Baixem esse template, tenham eles com vocês. Quando forem abrir todo o Fund Request, garantam que ele está anexado, para minimizar essa chance de ter essa rejeição e ser aprovado na primeira vez. Outra coisa é que a gente coloca aqui, faltando o Partner Analytics Dashboard Export. O que a gente pede? Para todo Fund Request que for aberto, vocês precisam ter uma cópia em Excel dessas oportunidades do Partner Analytics Dashboard com o ciclo de incentivo apropriado anexado. Então, esse documento fornece como uma medida secundária das oportunidades ganhas e o valor solicitado. Então, aqui só trazendo um número para vocês, 36% das rejeições, né, foram devido a anexos ausentes. E 38 delas, das rejeições, foram devido a problemas no modelo de assinatura por parceiro. Por isso que a gente insiste nessa tecla de garantir que as informações estejam corretas quando está abrindo a oportunidade. Outro ponto que é valor incorreto da oportunidade, do Fund Request. Então, garantir que quando você fizer baixar esse Excel, por exemplo, garantir que o valor que está elegível ali para fazer o claim é o mesmo valor que está sendo solicitado, né? Atingindo esses 3 pontos, a chance da aprovação ser mais rápida e mais assertiva é muito maior. Outro motivo é de financial rejection, né? O que acontece? Existem parceiros que abrem o fund request, mas não fazem o claim no APFP. E também tem alguns outros pontos de moeda local e invoice, né? Mas eu não vou me estender muito nessa parte. E caso tenham dúvidas depois, podem me procurar. Agora que a gente está chegando mais ao final da apresentação, queria deixar aqui com vocês os recursos. Então, como eu comentei, se quiser entender mais sobre quais são os benefícios que o SEI oferece, o primeiro link aqui é onde vai te levar para o AWS Partner Funding Benefits. Então, nele você consegue consultar esse guia de todos os benefícios que a gente tem. Você tem o CI Fund Reference, que é uma página, one page, simples, onde vocês podem usar para seguir um passo a passo de como abrir o Fund Request, questão de timing e como fazer o claim. Em terceiro, a gente tem o template. Então, como eu comentei, existem essas duas formas. Se vocês quiserem utilizar esse material depois para deixar com vocês e acessar o Partner Sign-Off, fiquem à vontade. Caso contrário, ele também está acessível direto no Partner Centro. Aqui a gente tem também o SEI Resource Directory, que basicamente é um repositório onde tem diversos conteúdos e diversos materiais sobre SEI. Então, vale a pena dar uma pesquisada e uma olhada, justamente para aprender como usar o SEI da melhor maneira, né? E também para aqueles que estão almejando ser acessível ao SEI, ter como justamente um North Star. A gente também tem alguns webinars que já foram gravados recentemente sobre mudanças no programa, sobre elegibilidade de parceiro, cliente, oportunidade. Então, aqui ele te traz o link. Esses webinars também estão no Partner Central, então todo o material está disponível para vocês. Caso tenham alguma necessidade, alguma dúvida, alguma
dificuldade enquanto estejam fazendo o Fund Request ou o Claim, ou alguma dúvida sobre oportunidades que aparecia como elegível ou não está mais, alguma coisa do tipo, vocês podem abrir um ticket de suporte direto no APN. Agora é o período das perguntas e respostas. Queria abrir aqui o espaço para vocês. Bom, Pedro, eu já tenho uma pergunta aqui da Amanda, que ela enviou privadamente, acabou vindo só para mim. Ela pediu para explicar o que seria o scope nesse caso. Você estava apresentando sobre o scope. Uhum. Ela mandou essa pergunta. Deixa eu voltar aqui. Basicamente, vou voltar um slide ainda. Então, essa é a estrutura, né? Fase de scope, launch e grow. Aqui a fase de scope é para parceiros irem atrás de clientes, né? A aquisição de novos clientes e geração de pipeline. E como que funciona essa fase? A fase de scope, você recebe 1K, então $1.000, quando essa oportunidade chegar a atingir a Business Validation. Então, basicamente, aqui é a definição que a gente traz, né? Identificar goals, objetivos com esses clientes e trazer e desenvolver um plano, por isso atingir Business Validation com esse cliente. Basicamente, essa é a fase de scope. Beleza, por enquanto eu só tenho essa pergunta, pessoal. Se vocês tiverem questionamentos, podem mandar aqui no chat, tá? Lembrem-se de colocar para todos, para que todos possam ver e a gente possa falar aqui para o Pedro que está apresentando, consequentemente não consegue ver o chat, tá bom? Boa, eu vou aproveitar que a gente não tem pergunta, vou só pedir para o Pedro passar para o slide seguinte, só para eu fazer um comentário. Pessoal, todo mundo aqui eu gostaria, né, que todo mundo que está na call aqui, acho que ou é vendedor ou é gestor de parceiro, certo? Esse programa, né, que nem o Pedro falou muito bem, ele foi desenhado em conversa entre a AWS e parceiros que explicaram para a AWS que investir tempo com clientes novos era muito custoso, né? Então, quando a gente vai num cliente novo, a gente tem que pagar um táxi, a gente tem que pagar eventualmente um almoço, a gente tem que fazer um jantar, alguma coisa para poder motivar e ajudar aquele mecanismo de venda a acontecer. Tá, é aqui que entra essa fase de scope. Tá, é para a gente ter certeza que aquele $1.000 que está sendo pago ajuda a cobrir esses custos. Isso, de certa forma, entra na mecânica financeira de vocês para que seja incentivado, né, a visitar novos clientes. Tá? O programa ele é muito bacana, vocês conhecem, né, programas de outros competidores nossos, não tem nada parecido com isso. Mas eu queria só colocar aqui 2 pontos. Tá? Primeiro, é importante que vocês entendam a limitação do programa no quesito de requisitos, tá? E planejem utilizar, principalmente a fase de scope and launch. Tá? $6.000, gente, é um valor muito interessante para entrar no orçamento de todo parceiro quando a gente fala no dia a dia da operação. Essas duas fases não falam sobre faturamento. O cliente não está pagando nada para a AWS ainda. E a gente já está discutindo uma possibilidade de aumento de receita para cada um de vocês. Tá? Então é muito importante a gente ter esse mindset de quando a gente faz o planejamento financeiro do parceiro, a gente incluir quantas oportunidades novas em Greenfield vocês querem ter ao longo do ano para poder ter um retorno financeiro e, de certa forma, até ajudar a subsidiar a própria operação de vocês no quesito de frente de vendas, de abertura de oportunidades de mercado. Beleza? Esse é o principal item aqui que eu queria comentar. Vou fazer também 2 comentários sobre limitação do programa que o Pedro não comentou, mas acho importante todo mundo saber. Tá? Em clientes de governo, tá? A gente está falando de secretarias de Estado, clientes que são hospitais públicos, não os privados, mas os públicos. A gente só aplica dentro do Explora SEI a fase 3, que é a fase Growth. Tá? Isso é importante porque a AWS, como qualquer outra empresa no Brasil, não pode dar um incentivo para apenas um parceiro ou dois quando a gente fala de competição. Tá? Então, para clientes Gov, para a gente falar de edital, somente fase 3. Tá? E o segundo item que ele é importante e é uma restrição legal para a gente discutir para a gente que está trabalhando via distribuição, tá? O programa FEI, ele atribui o desconto da fase 3, que é o Growth, aquele 7% que o Pedro falou, quando os nossos parceiros compartilham as oportunidades com o distribuidor.
Tá? Então, você que é parceiro de negócios, você quando cria oportunidades lá no Ace, tá? O nosso portal de leads e tudo mais, você deve compartilhar essa oportunidade com a TD Cinex. Tá? Isso faz parte da automação do nosso portal para poder fazer a atribuição de desconto para vocês. Tá? Isso é natural. Se tiverem qualquer dúvida sobre o que é o RICE ou a PFP, ou como que é feito esse procedimento de desconto, coloca no chat, eu tenho dúvida. Tá, o nosso time da TD vai entrar em contato, a gente pode marcar uma segunda conversa para explicar os detalhes, mas é muito importante que vocês compreendam esse framework que o SEI traz para vocês com um mecanismo de ganhar mais dinheiro. Tá? Esse é o primeiro ponto. E o outro lado é, os concorrentes de vocês, sejam concorrentes de outros fornecedores, sejam na AWS como outros parceiros, também vão utilizando o SEI. Tá? Então, quando a gente vai com um cliente final fazer uma competitividade, seja entre a AWS ou externa, o seu concorrente pode estar utilizando esses mecanismos de desconto para serem mais vantajosos financeiramente do que vocês. Tá? Então, é sempre importante entrar em contato com a Valkyria, entrar em contato com o Padua, perguntar quais são os programas que são elegíveis naquela situação, para ter certeza que vocês estão sempre no melhor status de competitividade possível. E aí a gente vai poder concorrer aí, seja com qualquer outro parceiro. A AWS seja com concorrência, né? Não está interessante. A AWS é uma empresa que tem um custo, né, de mercado bem definido, mas vocês precisam conhecer os programas e aplicá-los para que eles tenham mais profit e que também o cliente de vocês receba o melhor valor possível. Tá bom? Então, só esses dois comentários aqui. Desculpa aí por pegar mais alguns minutinhos aqui no final. Pessoal, perguntas, por favor. Boa, Cássio, obrigada. Chegou uma outra pergunta do Rafael. Ele perguntou, depois que a oportunidade é lançada e aprovada na APN, quanto tempo leva, na média, esse ciclo do SEI ser avaliado pela AWS e elegível? Na verdade, quando essa oportunidade é lançada, ele já vai reconhecer através do Partner Analytics Dashboard, então, mais ou menos no dia seguinte, depois que essa oportunidade for lançada, se você olhar o Partner Analytics Dashboard, você vai já ver como Next Steps, elegível ao SEI, fazer o claim e abrir o Fund Request no Next Quarter. Então, no quarter seguinte, você já consegue abrir no APFP e fazer o claim dessa oportunidade. Perfeito. No momento temos isso. Vamos dar mais uns minutinhos. O pessoal deve estar escrevendo as perguntas. E aí já encerramos, tá bom? Chegou uma pergunta do Alex. Muitas oportunidades abertas estão em carteiras de AM da AWS, mas outras não. Qual o papel do AM nesse processo? Essa é uma boa pergunta. Justamente sobre essa elegibilidade das oportunidades e garantir esse track, né? Esse mapear a progressão das oportunidades. Por isso que a gente fala que é muito importante que vocês mantenham contato com os AMs para fazer essa progressão da oportunidade no AWS Salesforce. Então, vamos supor que a oportunidade hoje está em Technical Validation. Mas vocês, no dia a dia, já progrediram, já está numa fase de business validation com esse cliente. É importante garantir esse contato próximo com a M para que ela seja progredida no timing exato, até para não prejudicar vocês no momento de fazer o claim. Né? É uma oportunidade que vocês sabem que são elegíveis, já tinha visto que era elegível, para não perder esse timing de fazer o claim. E justamente como o Cássio pontuou muito bem, para ajudar vocês em todas as fases, né? Então, essa fase de scope, essa fase de launch. Então, por isso que é importante garantir esse timing e o papel do account manager e esse sincronismo que vocês devem ter com eles é justamente para garantir essa progressão de oportunidade corretamente. Temos outra pergunta da Jéssica. O que é entendido como Business Validation Stage? Isso depois eu posso compartilhar um outro material. A gente tem uma definição, né, bem clara. Não sei, Cássio, você tem
claro com você já o que é o Business Validation, porque tem diversas definições. Eu não vou saber apontar de cabeça qual que é a definição exata para Business Validation, mas depois eu posso compartilhar com vocês. Não, tranquilo. Business Validation, assim, isso faz parte do ciclo de vendas da AWS, tá? A nomenclatura significa que a AWS ela compreende que existe um negócio formal ali, tá? E uma necessidade de compra, tá? Então, dentro do ciclo, assim, a gente entende que o cliente realmente precisa daquilo, que existe uma oportunidade válida e que a gente sabe quem que vai comprar aquilo e que isso é prioritário para ele. Tá? Quando a gente preenche esses requisitos, significa que uma oportunidade de verdade ela existe. Tá? E aí, quando o nosso OM concorda que essa oportunidade existe, é criado, então, nos nossos sistemas, tá? Esse estágio de Business Validation. Isso, por automação, é sincronizado com o SEI e vocês passam a ter a visibilidade que isso foi aceito. Tá? Mas no final do dia, quando a gente pensa no ciclo de vendas da oportunidade, lá no comecinho, quando a gente falou, olha, eu tenho um negócio aqui, realmente tem uma dor, realmente existe uma pessoa que topa fazer aquela compra dentro da empresa do cliente final, ele entende que aquilo realmente é necessário, que ele precisa investir dinheiro para resolver aquele plano de negócio. A gente chega nessa parte, a gente acabou tendo o Business Validation completo, tá bom? O que mais? Temos outra aqui. Outras oportunidades que abrimos e não estão na carteira de AMs e na APN, a mesma é direcionada a uma Automatic e demoram muito a ser direcionadas a um AM. Nesse caso, qual o impacto? Bom, minha recomendação é, nesses casos, escale para a gente avaliar o porquê ela tá, né, sem o AM. E o impacto, no final das contas, não é. O processo vai seguir o mesmo, mas é só para a gente garantir essa progressão da oportunidade. Por isso que eu toco, sempre bato nessa tecla, para a gente garantir essa progressão de oportunidade e garantir o timing. Então, se você tiver um caso, né, um outlier que você está vendo que está impactando o seu negócio, que não está com um AM, alguma coisa do tipo, escale para alguém da TD, se for o caso, eles escalam para a gente avaliar esse caso direitinho e garantir que vocês não sejam impactados. Acho que a Val E queria Pedro, levantar a mão. isso, queria complementar também, até falando que o Cássio comentou sobre colocar como co-sell ali com a AWS, né, que é compartilhar essa oportunidade com o time de vendas, mas também, colocar a TD Synnex como second partner, tá. Quem não sabe ainda como fazer esse processo, pode procurar aqui o time, a mim, o Pado e o restante do time com a qual vocês têm contato aí no dia a dia, para que a gente oriente vocês como fazer isso, tá bom? Assim que você faz o registro, tem essa possibilidade de fazer ao final, né, do processo do registro da oportunidade, mas depois de ela aprovada, a gente também consegue fazer essa alteração, que isso é importante também para que a gente consiga, né, repassar ali a fase do grow, que é através da distribuição, e apoiar vocês quando tenha essas questões com relação ao não estar apontado ao OM, né, tá ali via sistema, e a gente conseguir também dar os devidos apoios, tá bom? Por aqui não temos mais perguntas. Bom, então eu gostaria de agradecer a presença de todos mais uma vez. Muito obrigada. Val, Também agradeço aí ao Cássio, ao Pedro pelo esse webinar, foram conteúdos muito interessantes, que são dúvidas que a gente vê no dia a dia, que o time tem. A gente está aí para apoiar vocês, né, o recado aí para os parceiros é: procurem a gente, como falamos, é uma ferramenta extremamente poderosa para vocês terem, né, esse financiamento aí do investimento de tempo de vocês. Então, muito obrigada e tenham um ótimo dia.